Queridos amigos, povo de Deus, eu quero aqui hoje trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Você que nos acompanha aqui no canal, você que tem nos ajudado aqui no canal, quero trazer uma palavra de Deus para você também que nos visita aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou Marcônio Borges e quero hoje, como servo do Senhor, trazer uma palavra para a sua vida. E antes de tudo, eu já quero pedir você que está nos visitando aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, nos ajude na divulgação desse canal, para que a gente possa estar dando continuidade aqui com vídeos no canal. Nós precisamos da sua ajuda, da sua interação, então compartilha, deixe o seu comentário, a sua opinião a respeito do vídeo, do canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui hoje, de uma forma simples, mostrar para você que Deus ele é maior do que todas estas coisas em sua vida. Deus ele está acima de tudo em sua vida. A gente hoje encontra muitas pessoas, pessoas que outrora eram obreiros na casa de Deus, que outrora servia ao Senhor, que outrora era um levita, era um pregador da palavra, era alguém que servia a Deus com alegria. E por alguma circunstância da vida, essa pessoa tem se desmotivado, E isso de fato é uma coisa que acontece em nossas vidas. Não é porque hoje você é uma pessoa que adora, que você está vivendo um momento maravilhoso em sua vida com o Senhor, que você se torna imune de certas circunstâncias que vêm de encontro à nossa vida. E a gente olha para a história dos discípulos de Jesus, quando Jesus começou seu ministério terreno, Jesus começa a convocar, a selecionar homens para estar com Ele, para estar junto com Ele, Homens que dariam continuidade ao ministério, à pregação do reino de Deus aqui na terra. E Jesus ele escolhe 12 homens para estar com Ele. Homens esses que outrora eram pecadores, eram cobradores de impostos, eram pescadores, eram carpinteiros, homens que Deus escolheu para estar junto com Ele. A Bíblia nos fala que os primeiros discípulos de Jesus, que foi Simão, Pedro e o seu irmão André. E assim Jesus ele dá continuidade em convocação de homens, de discípulos para seguir a Ele. Eles viam Jesus curando os cegos, os enfermos, ressuscitando mortos. Eles viam Jesus fazendo milagres e prodígios, porém até eles tiveram a oportunidade de serem revestidos de poder. Jesus, uma certa vez, deu virtude e poder para cada um deles. Ele disse para eles irem pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, fazer a obra com aquela virtude que Jesus havia dado a eles. E os discípulos ficaram muito animados, muito empolgados, por chegar e expulsar demônios, por chegar e curar os enfermos. Eles ficaram empolgados porque receberam ali um poder vindo de Deus, uma virtude vinda do Senhor. E a Bíblia diz então que Jesus ele continua com os discípulos, ensinando, mostrando na prática como eles deveriam se comportar. Jesus a todo tempo ali ensinando os discípulos, os discípulos acompanhando e aprendendo com o Senhor Jesus. Mas porém toda a vida Jesus estava falando a eles que chegaria o momento em que eles seriam entregues nas mãos dos pecadores e que ele iria morrer, que ele teria que morrer por causa dos nossos pecados, para nos purificar, para nos dar a liberdade de um dia nós sermos salvos através da fé. E hoje nós temos essa esperança graças à mortificação de Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E então chega esse dia
em que Jesus é entregue. Jesus é sacrificado por nossos pecados, pelas nossas culpas. E agora Jesus, quando morre, a Bíblia diz então que os discípulos eles ficam preocupados, né? Eles andavam com Jesus, eles seguiam a Jesus, aprenderam com Jesus. Mas agora eles olham um para o outro e já não vê mais o Mestre, já não vê mais Jesus ali com ele, já não vê mais aquele que dava vista ao cego, já não vê mais aquele que curava o leproso, já não vê mais aquele que limpava, né, os coxos, os doentes. Jesus já não estava mais ali entre eles como homem em carne. E a Bíblia diz que Jesus, ele, ao terceiro dia, ele ressuscita, porém, na sua terceira vez que ele visita os seus discípulos, a Bíblia diz que eles estavam à beira do mar da Galileia. Estavam ali todos, entristecidos, desanimados na fé, preocupados com os seus tempos futuros. Os discípulos que andavam com Jesus agora estavam se sentindo solitários, estavam totalmente desmotivados. E então Pedro e alguns discípulos que estavam ali, Pedro diz então a eles: eu vou pescar. Parece que Pedro naquele momento estava dizendo: já não quero mais saber de ministério, de pregação, de evangelho, porque nós vemos ali o que eles fizeram com o Mestre, com Jesus. Nós vemos ali que eles pegaram, sacrificaram o Mestre, Jesus. Imagina nós que somos homens pecadores. Imagina o que será de nós se eles nos pegarem pregando esse Evangelho. Se nem mesmo o próprio Jesus conseguir escapar das mãos deles, o que será de nós? E eles, nesse momento, eles tomam a decisão, de abrir mão da sua vida ministerial, do seu chamado. E Pedro diz: eu vou pescar. Os outros que estavam com ele disseram: nós iremos também contigo, Pedro. E assim eles saíram para pescar, e estavam pescando. E a Bíblia diz que a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, eles estavam no mar, lançando redes, tentando pegar algum peixe, mas nada havia apanhado. E Jesus então chega à beira do mar e, vendo eles no barco, ele pergunta aos discípulos: vocês têm alguma coisa aí de comer? O discípulo: olha, nós não temos nada, nós não pegamos nada. Mas, porém, eles não sabiam que era Jesus que estava ali perguntando da beira do mar se eles tinham alguma coisa para comer. Jesus então olha e diz para ele: lance a rede do lado direito do barco. A Bíblia diz que eles lançaram a rede, e quando eles lançaram a rede, que foram puxar, a Bíblia fala que eles não conseguiam tirar as redes de dentro da água por conta da grande multidão de peixes que eles haviam apanhado, E a Bíblia fala então que aquele que Jesus amava, João, ele diz para Pedro: esse homem, ele é Jesus. Esse homem é o nosso Senhor. E Pedro, reconhecendo que era Jesus, a Bíblia diz que ele se cingiu, estava nu, ele se vestiu e se lançou na água e foi depressa para ter com Jesus. E quando ele chega ali na beira da praia, estava ali um peixe assando sobre as brasas e pão também havia naquele lugar. E então chega a hora em que eles estavam todos ali jantando. Eu imagino, os discípulos dialogando, conversando. E então, nesse momento, Jesus, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz para ele: então, apacenta os meus cordeiros. Passa-se alguns momentos e Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus respondeu para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta-lhe a terceira vez: Pedro, tu me amas?
E a Bíblia diz que Pedro ele se entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez se ele o amava. E a Bíblia diz então que Pedro ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus torna a dizer-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Querido, sabe o que Jesus estava querendo dizer naquele momento para Pedro? Pedro, se lembra do chamado que eu te fiz? Pedro, você se lembra por que eu te chamei? Pedro, você se lembra por que eu te escolhi? Mas agora Pedro estava ali, desmotivado, estava querendo voltar para a sua vida do passado, estava querendo voltar para as mesmas práticas do passado, estava abrindo mão do seu ministério. E foi preciso que Jesus aparecesse outra vez aos discípulos para dar uma injeção de ânimo aos discípulos. Porque existe um momento, irmãos, que a gente está desmotivado, que a gente está entristecido, que a gente está pensando em dar um tempo, Às vezes nós temos orado e não temos visto resposta de Deus. Parece que Deus já não está mais conosco. Parece que Deus já não está mais ouvindo as nossas orações. Parece que Deus já não está mais atendendo o nosso clamor, não está mais ouvindo a nossa voz. E a gente fica entristecido, a gente se sente isolado e isso causa um desânimo espiritual, ao ponto de muitas pessoas desistirem do seu chamado por conta do desânimo, por conta da desmotivação, e muitas pessoas têm abandonado a sua vocação. E é por isso que eu venho aqui nesse momento trazer essa palavra para a sua vida, trazer essa palavra para o seu coração. Eu quero dizer para você aqui que Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te esqueceu. Talvez você se sente triste hoje. Talvez você se encontre hoje desmotivado. Mas Deus, Ele está dizendo para você hoje: levanta a sua cabeça. Ergue a sua cabeça. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Você tem uma vocação, você tem um chamado, então não desista. Você sabe exatamente a promessa que Deus tem em sua vida. Eu não sei, talvez você seja um levita da casa de Deus, talvez você seja um ministro da casa de Deus, talvez você seja um pregador do Evangelho. Olha o quanto Deus, Ele é maravilhoso. Ele se manifestou aos discípulos novamente, só para alertar os discípulos, para eles dar continuidade à boa obra que eles começaram e que Deus iria recompensar, que Deus iria aperfeiçoar, que Deus estaria com eles todo o tempo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Então confie no Senhor, confie nele, entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará por você. Então não desista do seu chamado. Ergue a cabeça, Deus é contigo. Quero orar por você nesse momento. Se você acredita que Deus hoje pode te colocar de pé, que Deus hoje pode restaurar a sua fé e as promessas que Ele tem em sua vida, feche teus olhos, vou orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, por esta vida, Pai, por essa pessoa que está, Senhor, assistindo esse vídeo nesse momento. Eu não sei, Pai, por qual deslize, por qual motivo essa pessoa tem, Senhor, se desmotivado, Senhor, tem pensado em desistir da caminhada, Senhor. Eu te peço, meu Pai, nesse momento, o Espírito Santo de Deus, vai de encontro a esta vida, abrace ela nesse momento, que o Senhor possa preencher o coração dela com alegria, que ela possa, Senhor, tornar-se a Deus, a ser uma pessoa vigorosa, a ser uma pessoa cheia do Teu Espírito, Senhor, e que ela venha dar continuidade, Senhor, porque o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um projeto, meu Pai, na vida dela. Então, Senhor, abençoe ela, Pai. Levanta para a glória e o louvor do Teu santo nome,
é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.